Casa Allan Kardec de Cerquilho apresenta a palestra A Jornada de Paulo de Tarso, ministrada pelo Sr. Pedro Roberto Gavioli. Que sejamos inspirados a buscar o conhecimento espiritual e a viver em harmonia com as leis divinas. Boa noite a todos, mais uma vez. Hoje o assunto ele é um pouco diferente, mas na verdade ele nos traz um ensinamento muito profundo. E com isso nós vamos avaliar, nós vamos perceber o estado de conforto que nós vivemos. E mesmo assim, nós ignoramos o chamamento de Jesus para as suas leis. E nós vamos falar da trajetória de Paulo de Tarso, o maior apóstolo de Jesus, que não andou com Jesus. Quando meu amigo Patrício faz as explanações dele em cima dos livros Emmanuel, de Paulo de Tarso, eu fico assim maravilhado, porque eu sou assim um fã incondicional de Paulo de Tarso, não tem jeito. Mas são os três ícones do Evangelho de Jesus, que é Paulo de Tarso, Maria de Magdala e Francisco de Assis. São os três que merecem todo o nosso respeito. Vieram em tempos difíceis, momentos difíceis. Então, o verdadeiro nome de Paulo de Tarso, até então, era Saulo de Tarso. Saulo era um judeu que nasceu, e cresceu numa cidade chamada Tarso. Por isso, chamava-se Saulo de Tarso. Seu pai era um homem muito rico, e eles eram muito ricos. Saulo era dotado de um intelecto incomum, de uma facilidade de expressar-se de uma maneira assim que nós ficaríamos assim assustados. Saulo tinha uma grande facilidade oratória, porque nós temos os expositores, os explanadores, mas temos os oradores. E ele tinha uma facilidade na parte oratória, de uma maneira a convencer, e um grande amor pelas velhas escrituras, pelo Velho Testamento. Por que a velha escritura e os Velhos Testamento? Porque até então, o que tinha além disso eram seitas, não eram religiões, seitas. Como o cristianismo, até um determinado tempo, foi mantido como seita também. E Paulo defendia as velhas escrituras com toda a sua força, como nós defendemos a doutrina espírita hoje, com toda a força, com toda a determinação, para que não haja infiltrações, para que não haja colocações de qualquer ordem, de uma sugestão qualquer que não faça parte da doutrina espírita. Embora respeitamos todas as crenças, todas as religiões, todos os espiritualistas, mas nós não podemos confundir espiritualista com espírita. Embora todo mundo é um pouco espiritualista, e nós só somos espíritas porque fomos espiritualistas. Começamos a acreditar nos espíritos, na vida além, e daqui a pouco adotamos a doutrina espírita como uma regra de conduta, norma de conduta, que fala muito no amor, no perdão, na reforma íntima, aquela coisa toda, E Saulo defendia as antigas leis com toda a sua força, porque ele sabia, estava escrito lá, a vinda do Messias. Mas eles pensavam que a vinda do Messias viria num palácio adornado de ouros, pedras preciosas. Jamais imaginaram que Jesus nasceria numa estrebaria e que estaria entre os doentes, os cancerosos, os leprosos, os abandonados, os bandidos, os homens de má vida. E foi onde Jesus viveu. Por que ele viveu nesses meios?
Porque Jesus tem uma passagem que nós sempre falamos, aqui vocês já ouviram eu falar muitas vezes, quando Jesus fala, o são não precisa de médico, e sim os doentes do corpo e da alma, e são meus preferidos. Então, Jesus veio para quê? Resgatar. Ele não vem contrariar as antigas leis. O que Paulo não entendeu, Saulo de Tarso. Ele vem acrescentar, que é a boa nova, que é o Evangelho, que dividiu a história entre o antes do Cristo e depois. Mas tudo que o Cristo trouxe para nós já estava na mão de Moisés, que eram os 10 mandamentos. E ele teve que impor mais de 600 leis, que eram leis civis, para controlar um povo semi-selvagem, saído da escravidão, que não sabia o que era ter liberdade. Então usaram de todos os métodos, de tudo que fosse uma coisa de ordem moral. Não existia moralidade. Eram semi-selvagens, né? Então, Moisés tinha que impor leis duras. Mas voltando ao Paulo de Tarso, ele era um grande e tinha um grande amor pelas leis de Moisés. E desde muito cedo ainda, Saulo se dedicara aos estudos, o que não é fácil. Aí nós perguntamos, nós estudamos? Não, nós estudamos nós mesmos, nosso comportamento, nosso íntimo, porque eu penso assim, porque eu faço assim, porque eu preciso mudar. Porque o Evangelho de Jesus é uma terapia. O maior psicoterapeuta do mundo é Jesus. E nós nos estudamos? Não, nós lemos o Evangelho. Não nos estudamos dentro dos ensinamentos do Cristo. O que Saulo de Tarso fazia? Se estudava. E Saulo, sendo um fariseu de nascença, ou seja, sendo das seitas dos judeus, aqueles que seriam as pessoas mais ortodoxas, as mais religiosas da época. Saulo vai então para Jerusalém e passa a estudar com Gamaliel. Saulo de Tarso, então, se dedica a ser um grande sacerdote, um grande orador, um grande pregador. Ele seria um grande líder. Ele queria isto. Ele já veio preparado para isto, lá do alto, lá do plano espiritual. E Gamaliel, um sumo sacerdote do templo de Jerusalém, Saulo então passa a estudar com esse Gamaliel, um dos mais famosos e renomado e respeitado fariseu, que era sacerdote e intérprete da lei mosaica. E muito rapidamente, com todos esses estudos de Saulo de Tarso, a fama de Saulo se espalhou por todo aquele meio em que ele vivia. Pois Saulo era dotado de um intelecto, mas de um verbo, de um intelecto fantástico e de um verbo singular incomparável. E começa a sua luta. Seu poder oratório era único. Se imagine alguém com poder oratório, você dizer, é único. Como no nosso tempo, dentro da doutrina espírita, nós estamos dentro da casa, vamos falar da doutrina espírita, Chico Xavier. Hoje, depois que ele partiu, nós temos uma referência de Valdo Pereira Franco, que tem hoje um poder oratório, o que você perguntar para ele, ele sabe. Mas não deixa de ser um homem comum, de uma oratória, de uma elevação, de uma facilidade de se expressar, né? Então, Saulo consegue explicar e fazer consolações na época para o povo, para os seus seguidores, sobre as leis de Moisés, como nenhuma outra pessoa fazia. Consolava, esclarecia dentro das leis mosaicas, porque se nós estudarmos as leis mosaicas hoje, está recheado de informações altamente importantes para nós, no nosso dia a dia, né? Então, quando Saulo está aproximadamente já com quase 30 anos, Saulo começa a ouvir falar das primeiras pregações de um tal do Cristo.
por um homem muito ignorante sobre o carpinteiro. Esse homem era Pedro, que logo após, depois de um tempo, Pedro e os demais apóstolos erguem um pequeno barraco que dá o nome de Casa do Caminho. A primeira igreja do Cristo chamou-se Casa do Caminho, fundado por Pedro. Onde albergava, não era uma igreja como as demais, adornada de ouros, pedras preciosas, era um lugar onde albergava leprosos, viajantes, doentes, pessoas de toda má sorte. Lá era amparado, auxiliado, sustentado, curado. Esta é a igreja do Cristo de verdade, né? Então Pedro e os demais, quando ergueram essa casa, e esses homens pregavam um ensinamento de um tal carpinteiro obscuro que é Jesus de Nazaré, que nós sabemos que veio da longínqua de Nazaré, um homem que não era sacerdote, segundo Saulo de Tarso. Mas como pregava se ele não é sacerdote? E isso começou a implicá-lo e começou a deixar assim extremamente raivoso. Olha só, raivoso. Com toda a sabedoria, com todo o grau de conhecimento, Saulo de Tarso tinha raiva também como nós, com todo o conhecimento, né? Então esse homem pregava como um grande sacerdote, mas que interpretava com sua própria visão a lei mosaica. Como pode um homem que não conviveu, que não estudou, pregar as leis mosaicas à sua maneira, com tanta veracidade, como se fazia ele, senhor das leis? E isso começou a implicá-lo. Então Saulo resolve ir à Casa do Caminho, ver com seus próprios olhos que pregações eram estas que se fazia nessa Casa do Caminho, uma casa de tábua levantada com recursos assim bastante precário. E a respeito desse homem, Jesus, a que chamavam Cristo Messias, Saulo então vê a pregação de um homem chamado Estevão, que pregava tão bem ou melhor a sua oratória que o próprio Saulo de Tarso. Estevão vê que é uma pregação nova, uma nova interpretação, uma nova lei, uma lei do amor, do perdão, porque a lei do Velho Testamento, as antigas leis, eram olho por olho, dente por dente, e sucessivamente uma série de leis do homem, postas, leis civis. E vem Jesus e diz: perdoai vossos inimigos, amai vós uns aos outros como eu vos amei. Espera lá, aquilo cria nele uma revolta. Quantos anos, foram mais de 3.000 anos, se eu não me engano, perto disso, predominando as leis mosaicas. De repente vem um homem, nem sacerdote, aí começa a mudar tudo. E aí ele fica muito bravo com Estevão, porque eles se debatem e convertem e discutem. E ele vê a veracidade de Estevão, vê as pregações que não são mosaicas, vê que é uma pregação, uma nova interpretação. Saulo vê aquilo como algo muito perigoso, muito perigoso. Saulo volta então a Jerusalém e resolve combater aquela nova seita que era o cristianismo nascendo. O Cristo já tinha desencarnado, já tinha sido crucificado, estavam os apóstolos trabalhando já, né? Ele faz então um combate sistemático, uma perseguição sistemática aos cristãos. Saulo começa então a perseguir, mandar apedrejar e manda prender Estevão, Filipe, Pedro e João. Saulo quer para os quatro, a pena de morte por apedrejamento. Seria o castigo mais cruel da época, apedrejamento. Mas, no entanto, Gamaliel, que já tinha sido convidado por Pedro e tinha uma simpatia, e era fariseu,
tinha uma simpatia pela Casa do Caminho, em especial por Simão Pedro, e foi lá conhecer os trabalhos da Casa do Caminho, e aprovou todo aquele trabalho que ele fazia, porque Gamaliel, além de conhecer as leis civis, as leis mosaicas do Velho Testamento, também era um cristão, ao qual ficaram encantados pelo trabalho realizado na Casa do Caminho. Então Gamaliel, sabendo da prisão dos 4, pede a Saulo um favor especial, porque Saulo deve-lhe todo favor, tudo aquilo que Saulo é hoje é referente àquilo que Gamaliel o ensinou. Que Saulo poupe aqueles homens. Então Saulo, em respeito ao seu mestre, resolve poupar Paulo, Filipe e João, mas não Estevão. Porque ele estava com raiva, ele tinha tido uma discussão. Saulo tinha visto uma ameaça para ele, Estevão, com toda aquela veracidade com que ele se pronunciava. Pois havia discutido, né? Pois Saulo havia tomado aquela discussão como algo pessoal e não o perdoou em forma nenhuma. Olha só, Saulo de Tarso também não perdoou. Como nós, às vezes, espíritas, conhecedores profundos da doutrina espírita, às vezes ficamos com raiva e não perdoamos alguém. Por um tempo ou outro, mas nada contínuo. E aí Saulo percebe, quando Estevão vai ser apedrejado, ele percebendo antes disso que Saulo havia um grande poder oratório, e ele, tendo uma discussão teológica com Estevão, Saulo determina que Estevão seja lapidado ou morto por apedrejamento. Mas, à época da sua vida, Saulo era noivo de uma moça chamada Gamaliel, Abigail, aliás. Abigail era irmã de Estevão, que haviam se distanciado perante uns acontecimentos da época e se perderam, e eles se procuravam. E Abigail era uma moça muito linda, e de uma nobreza espiritual muito grande, e uma fé inabalável. E Saulo a amava imensuravelmente. Abigail, um espírito, é convidado então para assistir o primeiro apedrejamento, mas ela não quer, mas é o noivo, ela fica lá. E quando ela se percebe, depois já agonizando, ela encontra e fica sabendo que aquele homem apedrejado pelo seu noivo é Estevão, o irmão que ela procurava tanto. Saulo, sabendo disso, termina o noivado com Abigail. Uma questão de honra, de orgulho, de prepotência. Abigail, então, vai embora. Mas logo Paulo fica sabendo, Saulo, depois de ter rompido o noivado com Abigail, e Estevão ter passado, ou sendo um dos primeiros mártires do cristianismo, Saulo resolve perseguir todos os seguidores do Cristo. Após o rompimento que ele fez com Abigail, fica muito doente Abigail, porque ela amava muito Saulo de Tarso também. Mas ela também se torna cristã. Depois de algum tempo, Saulo faz uma visita a Abigail, ele quer reconciliar com a ex-noiva. Mas Abigail já se encontra muito doente no seu leito de morte. E ela confessa a ele que ela também se tornou cristã, sendo envolvida por um homem, né, que se chamava, vamos dizer assim, Ananias. E ele resolve, com todos os papéis, os direitos, que daria de Jerusalém a Damasco aproximadamente 300 quilômetros. E ele e alguns homens vão para lá para matar Ananias. Ele está com muita raiva. Ele quer descontar em Ananias a morte, porque ele acusa Ananias da morte de Abigail, a qual ele amou muito.
e resolve ir a Damasco. Referia-se, no seu ponto de vista, pela conversão de Abigail, e isso o deixou extremamente revoltado. E talvez até ele iria matá-lo. Viajando pelas areias quentes do deserto, a 300 quilômetros mais ou menos, de um lugar ao outro, em caminho, ele vê uma grande luz. Eu não sei como se transformou essa luz na sua simbologia, mas Saulo cai do cavalo. E com aquela luz intensa, sai uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo olha para aquela luz e diz: quem sois? E ele recebe a resposta: eu sou Jesus. Naquele momento Saulo sofre uma grande transformação. O que é essa transformação? Será o despertar do comprometimento que ele tinha com Cristo, e naquele momento desperta. Porque nós fomos preparados. É como nós chegarmos numa casa espírita, ou numa igreja evangélica, ou qualquer outra igreja, qualquer outra denominação, e desperta em você, e você fala: não, aqui é meu lugar. Eu sinto que aqui é meu lugar. E você se dedica totalmente. Foi o que aconteceu com Saulo. E ele entende que aqueles homens ignorantes estavam certos. Então Saulo entende que Jesus de Nazaré era o Messias que ele já sabia que viria, que estava prometido pelas promessas mosaicas da época. Saulo então faz só um questionamento: que queres que eu faça? E Jesus então diz que manda ele ir para Damasco e lá ficar, que alguém iria vê-lo. E no tempo oportuno ele fica numa hotel, uma pensão assim bem simples, e no momento certo vai Ananias lá, numa hospedaria, muito simples, fica sozinho por um bom tempo. Logo após recebe a visita daquele a qual ele foi matá-lo, que é Ananias, que lhe devolve a visão com um toque das mãos. Porque a energia, o magnetismo da época, ela era 100 vezes mais forte do que é hoje de nós. E principalmente esses homens que eram dotados de uma fé inabalável, né? E aí, Saulo agora o torna um pregador fervoroso de Jesus. Paulo vai a Jerusalém ao encontro de Pedro, e com Pedro, Paulo pega o que é conhecido como as pregações de Levi, que seria, como diz aqui, o mais conhecido das anotações de Mateus, porque dos 12 apóstolos diz aqui que só Mateus sabia ler e escrever na época de Jesus. Pode ter a ver que houvesse mais, mas dentro dessa pesquisa que eu fiz aqui, dizia só esses. Até por Mateus ser um cobrador de impostos, né, antes de ser o apóstolo de Jesus. Paulo então pega todo aquele pergaminho, né, toda aquela cópia de Levi, já não é mais chamado Saulo, ele troca o nome por Paulo de Tarso. Aí já não é mais Saulo. Ele se transformou, então ele troca o nome de Paulo de Tarso. Paulo faz um retiro e fica 3 anos no deserto, meditando, refletindo, estudando, para depois sair. E cada vez, quando ele começou a pregar, em cada cidade que ele entrava, ele pregava e deixava uma igreja fundada. Mas em nenhuma das igrejas ele saiu andando como ele entrou. Ele tinha que sair fugido, escondido, apedrejado, espancado. E cada vez que ele era espancado, apedrejado, xingado, expulso, ele lembrava tudo que ele fez aos primeiros cristãos. Era o resgate consciente, sentindo nele o que ele fez os outros sentirem. Então, olha só como as leis divinas permitem que você pague o mal que você fez com o bem que você pode, né? E aí Paulo percebe que aqueles ensinamentos são grandes demais para ficar só no meio judaico.
e por conta própria, sem nenhum recurso de ninguém, ele tecelava, ganhava o seu dinheiro e começava a pregar aos gentios, aos pagãos, aos idólatras, os ensinamentos de Jesus. Paulo começa então a percorrer toda a região conhecida. E Paulo ia de uma cidade a outra e fazia suas pregações, e como nós dissemos, pregava e fundava uma igreja. E assim partia de uma para outra sucessivamente. Assim Paulo fez toda a sua vida, até envelhecer ao ponto de não poder mais se locomover e nem visitar mais as igrejas que pedia para que ele o visitasse para tirar dúvida. Começou as primeiras cartas psicografadas. Mal sabia ele que o mentor dele, que o intuía a escrever, a psicografar as cartas, era Estevão, aquele a quem ele mandou pedrejar, o seu mentor espiritual. Então você vê que Deus é bondoso, ele une as coisas. Certo momento, Paulo, que já não mais conseguia me atender, ele começa então a seguir essas recomendações e tirava as dúvidas de todas as igrejas pelas cartas que ele mandava. Então nós vemos lá, carta de Efésios, cartas não sei do que, era o que ele mandava para esclarecer, pois ele não tinha mais força. Paulo de Tarso, nas suas viagens de navios, que ia de um lado ao outro, porque Saulo, o Paulo de Tarso, ele é responsável por toda a Ásia, por toda a Europa, a pregação do Evangelho de Jesus. E ele foi o que levou e divulgou o Evangelho de Jesus como nunca, como nenhum homem o fez. Então, o que ele começou a fazer? As cartas. E aí, depois de um certo momento, já não conseguindo mais prosseguir, e a todas as regiões que precisava, Paulo percebe que aquilo não podia ficar dentro daquela religião judaica. E começa a fazer a pregação, mas já está velho, cansado, debilitado. E aí o que ele faz? Ele se estabelece num local. E aí ficam os apóstolos, aqueles que o seguiam, né, para poder auxiliá-lo. Então, essa reunião, depois, a gente está abreviando um pouquinho porque o tempo é curto, como o cristianismo, havia outras seitas, que eram como fariseus, saduceus, essênios, escribas, e o Cristo. Então, no ano 49, numa reunião, o cristianismo deixou de ser uma seita e passou a nasceria o cristianismo. Então nós vamos percebendo que a partir daquele momento nasce a religião cristã propriamente dita. A partir daquele momento em diante, eles não seriam mais chamados judeus da seita cristã, mas sim cristãos, seguidores de Jesus. Então é isso que nós tentamos hoje fazer. E o que é que está acontecendo conosco? Se nós temos todas as facilidades do mundo e eles não tinham, Saulo sofre 4 naufrágios de navio, sobrevive aos 4. Tecelava para poder viajar, pagar passagem. Viajava dezenas de quilômetros por estradas, terras estranhas, era atacado por marginais, ladrões, feras, para levar o Evangelho. E nós viemos aqui de carro, tranquilo, jantado, não corremos risco nenhum praticamente. E nós, por que nós estamos tão lento na busca daquilo que é bom para nós, que Jesus deixou? Porque nós renegamos a transformação interna, a nossa transformação que vai trazer o nosso bem-estar. Por que nós fazemos isso? Será que nós não sabemos que teremos consequências inconsoláveis? Será que nós não suspeitamos que nós estamos na fila para desencarnar também?
Porque nesse momento está desencarnando muitas pessoas e nós estamos na fila. Ainda não chegou a nossa vez, mas vai chegar. Se tem alguém com sono, aí chega. Então, Paulo de Tarso é por isso chamado hoje o apóstolo dos gentios. Então, eu só achei que deveria compartilhar com vocês, conosco, tudo isso, para que nós fizéssemos as nossas reflexões e víssemos como nós não temos dificuldades hoje para seguir o Cristo. O único sacrifício que nós precisamos fazer é a renúncia de nós mesmos. É eliminar o mal, é matar o homem velho para a construção do homem novo. E Jesus veio trazer isso para nós. E para terminarmos, não poderíamos deixar de terminar sem falar essa parte de Coríntios 13, que está em Paulo de Tarso, o qual eu gosto muito, e ele é muito bonito, e nos traz reflexões, porque nós confundimos a caridade como dever, que é a gente ajudar um ao outro, ajudar alguém que está passando necessidade de qualquer ordem, mas a caridade de verdade é a sua transformação moral, espiritual, interior, que nós fazemos. E lá em Coríntios 13 está escrito assim, se nós quisermos consultá-lo lá, nós vamos ver que Paulo diz assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua os dons da profecia e saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grão de fé que permita transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens aos pobres e deixe o fogo consumir meu corpo, nenhum proveito eu tiro se eu não tiver amor. Porque o amor, meus irmãos, é paciente, o amor é bondoso, o amor não é nada exigente, o amor não é arrogante, não é orgulhoso, o amor jamais é descortês, o amor nunca é interesseiro, o amor não se irrita, o amor não guarda rancor no coração. Mas o amor tudo desculpa, o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então o amor nunca terá fim. As profecias sim, pois as línguas se calarão, pois a ciência tem seu termo. E perfeito é nosso conhecimento e também as profecias. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando nós éramos criança, pensávamos como criança, e como criança nós agíamos, brincávamos como criança. Hoje, quando nos tornamos homens e mulheres feitos, nos despojamos dos atributos de criança. Mas um dia, quando nos tornamos homens e mulheres feitos, nos despojamos dos atributos de criança. Hoje, por enquanto, enxergamos Deus através do espelho, mas um dia teremos a visão de Deus face a face. Por enquanto, conhecemos apenas uma parte de Deus, mas logo nós conheceremos Deus como por Ele somos conhecidos. Finalizando, temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor. O amor que devemos ter para conosco mesmo, pois só assim podemos compartilhar com o outro. O perdão consigo mesmo, só assim podemos perdoar o outro. A caridade conosco mesmo, só assim podemos compartilhar com o outro. Então desejo muita paz, muita luz. Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tivermos novidades.